que eram levados ao julgamento. E ele mesmo pôde escrever isso. Ele mesmo pôde afirmar essas palavras. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E a Bíblia diz que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Provavelmente o sacerdote Caifás, na época. E ele vai a este homem. E ele vai pedir autorização, ele vai pedir cartas, para que ele possa ir atrás deste povo, ir em busca deste povo, a qual ele chamava de seita. Ele acreditava que este povo fazia parte de uma seita, que era necessário que ele se opunha. Ele tinha convicção que aquilo que ele estava fazendo era correto. E ele fazia isso com prudência, com diligência, acreditando que, fazendo isso, ele estava agradando a Deus. E essas cartas, essas autorizações que ele pega, lhe davam o direito para que ele pudesse ir às sinagogas, e ali ele pudesse prender, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse para Jerusalém. Nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 de Atos. Os irmãos podem estar colocando para nós. Este Caifás, ele participou da perseguição da igreja. Estava ali Anás e o sumo sacerdote Caifás. Eles estavam perseguindo a igreja do Senhor. No capítulo 11 de João, versículo 49, até o versículo 53, Caifás, ele vai participar da perseguição, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. E ali ele participa também. E a Bíblia diz que ele também, ele vai participar, ele toma frente de um questionamento com o Senhor Jesus. E ele ali vai estar interrogando ao Senhor Jesus. Esse homem, ele foi usado de certa forma para perseguir a Jesus, para perseguir a igreja. Mas também a Bíblia vai nos dizer que ele profetiza acerca que esse Jesus, um só homem, ele iria morrer na cruz por uma nação. E o Senhor Jesus não morreu só por uma nação, mas morreu pela minha vida, pela sua vida, pela humanidade toda. Interessante que, aleluia, Saulo, ele vai seguir a sua caminhada agora, em busca do povo de Deus. E o que me marcou nesse texto, o que me chama a atenção nesse texto, é que ele vai viajar 241 quilômetros aproximadamente, saindo de Jerusalém para ir a Damasco, buscando, aleluia, prender aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus. Meu Deus! Interessante dizer que, eu não sei se ele foi a pé, eu não sei se ele foi a cavalo. Eu sei que naquela época não tínhamos esses carros velozes que temos hoje, não tínhamos aviões. Mas o certo é que este homem, ele saiu dali, não se importando com a distância, não se importando com o cansaço, porque ele tinha para ele, pastor Jefferson, que ele estava fazendo a coisa correta. E nesta noite eu quero perguntar para você, eu quero perguntar para mim, qual é a dificuldade que nós estamos colocando em fazer aquilo que Deus tem falado para nós? Será o cansaço? Será a distância? Será a perseguição? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a perseguição daqui a pouquinho. Mas o certo é que esse homem, ele era prudente naquilo que ele fazia, mesmo nós sabendo que ele estava fazendo aquilo que era errado diante do Senhor. E o Senhor está nos convidando a ser prudente, a ser perseverante,
Aleluia, porque se Ele nos escolheu, mas se Ele nos chamou, exaltado é o nome do Senhor, é necessário que nós venhamos, aleluia, avançar um pouco mais, enfrentar um pouquinho mais, aleluia, na presença dEle. Como é que você tem pregado o Evangelho aí? Você tem sido prudente, anunciando esse Evangelho com ousadia, em meio às adversidades? Porque o Senhor nos chamou para fazer isso. Eu disse aqui no começo que tentaram parar a igreja lá atrás, e um dos que tentou parar a igreja foi Saulo. E não foi de qualquer maneira, como eu disse aqui. Ele tinha um exército que estava com ele ali, para buscar o povo de Deus, para prender e para matar. Nós vimos que ele consentiu a morte do diácono Estevão. Estava ali observando tudo, e ele mesmo pôde dizer: eu consenti, eu apoiei a morte de Estevão. Foi uma perseguição terrível, mas a igreja continuou glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou pregando a palavra do Senhor, e o nome do Senhor, aleluia, foi glorificado e exaltado. É por isso que você está aqui. Você pode agradecer, você pode dar glória para Deus. Aleluia, você pode dizer: obrigado, Jesus, porque a palavra chegou em mim, porque teve homens e mulheres de coragem lá atrás que não se prostraram diante do diabo, diante das investidas de Satanás. Oh, aleluia. E esse homem, ele vai dizer também que ele não somente ele viajou somente ali em Jerusalém, nas redondezas, mas ele foi em cidades estrangeiras em busca deste povo. Imagine, irmãos, que esse homem tinha na sua mente: eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que destruir esse povo. E ele viajou a cidades estrangeiras para destruir o povo de Deus. Mas a mão do Senhor dos Exércitos estava ali, guardando, protegendo. E agora Saulo, por ser um homem inteligente, ele disse: eu preciso das cartas para ir a Damasco. E quando nós estudamos um pouco sobre Damasco, nós vamos ver que ali era um centro comercial, onde havia muito movimento de comerciantes. Havia muitos comerciantes, havia muitos viajantes que se passavam por ali. Ficava exatamente ao meio de Jerusalém e Tarso, justamente a cidade a qual Saulo havia nascido. E por ser uma cidade comercial, uma cidade que havia muito movimento de pessoas, era uma cidade estratégica para se pregar o Evangelho. Era uma cidade a qual, se você prega o Evangelho para um viajante e ele sai dali convertido, por onde ele passar, ele vai transmitir a mensagem do Senhor Jesus. O Evangelho iria se espalhar rapidamente. E ali havia um povo de Deus pregando a palavra do Senhor. E Saulo: eu preciso ir a Damasco, porque eu tenho que parar esse povo. E ele foi para Damasco, e nós vamos ver aqui dentro da palavra que já havia alguns irmãos ali pregando o Evangelho. Mas a Bíblia diz que, indo ele no caminho de Damasco, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Engraçado que a seita era chamada de o caminho, o dos caminhos do caminho, né? E ironicamente, a Bíblia diz aqui que conduzisse para Jerusalém presos, e indo no caminho, ele ia atrás da seita que era chamado do caminho. Por que do caminho? Jesus, ele dizia na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos que pregavam o Evangelho de Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho. E agora no caminho, aleluia, ele vai ter uma surpresa. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia. A luz veio de onde, meu irmão? A luz veio do céu. Aleluia. Quando vem luz do céu, as coisas podem mudar. Aquilo que parece impossível pode se transformar.
Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, estamos vivendo dias difíceis. Seja no Brasil, seja aqui na América, seja em vários lugares da face da terra, estamos vivendo dias difíceis, e isso é bíblico. Mas, queridos irmãos, eu estava ali meditando, e eu estava pensando, o que é que estão fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus? Quando você abre uma rede social, e eu não sei se é só eu, mas nós vemos tanta profetada, tanta mentira, tanto usurpador do Evangelho, pessoas roubando a lã das ovelhas, mercenários que não têm compromisso com a palavra de Deus, e muitas pessoas estão indo, dando ouvido a esse tipo de pessoa. Jesus está nos convidando a buscar a face do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Um evangelho frajuto, um evangelho da mentira, um evangelho que promete tantas coisas que o Senhor nunca prometeu. Verdade. Irmãos, nós temos pastores, homens de Deus que pregam a palavra da verdade. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Aleluia, mas busque a verdade incondicional. Aleluia, não tem dois caminhos. A verdade, a Bíblia diz que os dois caminhos que existem, um vai conduzir à perdição. O caminho para nós é um só, um caminho estreito e apertado, mas que conduz à vida eterna. É necessário, irmãos, que nós fechemos os olhos para esse tipo de coisa. Se não bate com a Bíblia, sai fora. Nós ouvimos tantas coisas e muitas das vezes, quando é pregada a palavra de Deus no púlpito, nós não estamos ouvindo aquilo que o Senhor está dizendo. Entra num ouvido e sai do outro. Mas Deus está querendo cuidar, aleluia, da nossa saúde espiritual, para que não possamos cair em qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, para que não possamos ser enganados, porque muitos estão sendo enganados. Verdade. E aí vem a luta, vem a prova, vem a perseguição. Aí alguém diz assim, mas por que Deus está permitindo isso acontecer? Por que está acontecendo isso no Brasil? Por que está acontecendo isso na América, irmãos? É porque as pessoas estão procurando, aleluia, coisas, aleluia, que afastam de Deus. As pessoas já não dão mais ouvido à palavra de Deus. Eu não sei dos irmãos, mas há pouco tempo atrás, nós tínhamos mais facilidade para pregar o Evangelho. Às vezes eu trabalhava num comércio e as pessoas chegavam, às vezes só eram pessoas ímpias, pessoas que às vezes nem acreditavam em Deus, eram pessoas que eram ateus. Mas quando você falava de Jesus, eles respeitavam. Eles diziam, eu não acredito, mas eu quero ouvir um pouco sobre isso, eu quero aprender um pouco. Eu vejo que tem uma diferença nesse povo. Eu vejo que esse povo é um povo diferente. E eles queriam saber a respeito de Jesus. Mas por causa de muitos que estão pregando um evangelho frajuto, um evangelho de mentira, um evangelho enganador, um evangelho está perdendo às vezes, aleluia, o efeito na vida de muitos. Mas existem remanescentes, aleluia, que vão continuar pregando o evangelho da verdade, que vão dar testemunho de cristão e que vão mudar a história. Mas não se preocupe com a perseguição. Não se preocupe com as lutas que estão vindo aí, porque isso é que vai fazer, aleluia, o povo voltar para Deus. Voltamos à presença de Deus. Já foi pregado aqui nesta manhã. Toda vez que o povo, aleluia, afastava de Deus, toda vez que o povo virava as costas para Deus, Deus permitia que eles viessem passar uma luta, uma espada, para que eles pudessem lembrar que existe um Deus todo-poderoso que é soberano, e que os seus olhos são como chama de fogo, tudo sabe, tudo vê. Ele nos conhece por dentro, conhece por fora, aleluia, e Ele quer um relacionamento com você, aleluia, Ele quer uma intimidade maior contigo. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer responder às suas orações. Aleluia. Ele quer consolar o teu coração no momento de angústia. Mas é necessário estar no centro da vontade dEle. Oh, aleluia. E se for necessário Ele usar o Saulo de novo, Ele vai usar. Queira você ou não, Ele pode usar o Saulo para que você possa se aproximar dEle, para que você possa orar mais, para que você possa voltar a jejuar. Meu Deus, muitos de nós não sabemos nem o que é isso mais, mas Jesus está dizendo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero cuidar, eu quero
direcionar. Aleluia, eu quero te proteger da perseguição. Aleluia, das lutas, das dificuldades. Eu quero ser a sua providência. Aleluia. Aleluia. Ele tem saudade dos momentos que você dobrava o seu joelho lá no seu bairro. E as lágrimas desciam. Aleluia, as suas lágrimas não ficavam ali no chão, não. As suas lágrimas são colhidas e levadas até o trono do céu. E o Senhor está com saudade de você. Aleluia, pessoas aqui que foram escolhidas a dedo, que foram chamadas para fazer a diferença. Deus não esqueceu do propósito que Ele tem na tua vida. Ele só está esperando. Chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Aleluia. Aleluia, não é a vontade dEle. Às vezes é somente permissão para que você possa se aproximar dEle. E às vezes é necessário usar Saulo. Aleluia, para que a história seja mudada. Aleluia. Subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, aleluia, ouviu uma voz. Aleluia. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Interessante que o homem que achava que fazia, aleluia, para Deus, ele ouve a voz. O Deus soberano, ele conhecia ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não conheceu a voz do Deus Todo-Poderoso. Ele não conheceu a voz do Senhor Jesus, porque ele vai perguntar: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Ele estava perseguindo quem? Estava perseguindo os do caminho, estava perseguindo a igreja. Mas agora Jesus vai falar para ele: ó, você está perseguindo é a mim. Então, meu irmão, por que o desespero por causa das lutas? Por que a preocupação por causa das dificuldades? Aleluia! Aquele que persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Jesus. E duro é para ele recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia! Pontudo, é afiado. Aleluia! Os aguilhões, aleluia! Não tem jeito, quanto mais mexe, aleluia, pior fica para quem toca naqueles que são escolhidos por Deus. Sinta a proteção de Deus aqui, aleluia. Sinta a guarda do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluia, Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Aleluia, aleluia, não adianta levantar contra o povo de Deus. Aleluia, permaneça fiel, permaneça na presença dEle, continue falando de Jesus, continue adorando. Pode levantar o inferno todo, aleluia, porque Jesus, aleluia, vai estar do teu lado, guardando e protegendo. E duro é para aqueles que levantam contra os escolhidos do Senhor. Aleluia. Saulo, ele disse: quem é, Senhor? Não conheceu a voz do Senhor. E Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. E ele tremendo e atônito, pela primeira vez nós vamos ver este homem que veio perseguindo, causando terror. Mas pela primeira vez nós vamos ver agora a Bíblia dizer que ele estava tremendo e atônito. Aleluia. O mais valentão que seja, pode estar com uma metralhadora, a arma mais potente, o canhão mais potente, a arma nuclear mais potente, mas diante de Jesus ele treme. Você não tem noção da grandeza e do poder do Senhor Jesus Cristo.
que te escolheu, que te chamou, aleluia, que te alistou para esse exército. Você faz parte do exército de Jesus. E se você faz parte do exército, aleluia, ele é um general que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Aleluia, se alegre, exalte o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele está conosco, e se Ele está conosco, aleluia, somos mais do que vencedores. E a palavra do Senhor diz que Ele está tremendo, está atônito. E agora Ele vai dizer: que queres que eu te faça? Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Oh, aleluia. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Aleluia, ele foi para a terra. Um homem que estava acostumado a arrastar os crentes pela terra, agora ele foi para o chão. E agora ele levanta do chão. E quando ele abre os seus olhos, ele não está enxergando mais. Não está enxergando, e agora ele é guiado pela mão. E o conduziram a Damasco, guiado pelas mãos. E a Bíblia diz que 3 dias ele ficou sem ver, e não comeu e nem bebeu. 3 dias sem ver, e não comia e nem bebia. Mas a Bíblia também vai nos dizer no versículo de número 10, que ali havia um homem chamado Ananias. Estava ali anunciando a palavra do Senhor. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Algo que me chama a atenção nesse texto também, pastores, e quando o Senhor fala Saulo, 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 o Senhor ainda diz 2 vezes o nome dele, mas ele não sabia quem era. Ele não conhecia a voz do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor fala com Ananias, o Senhor só disse uma vez: Ananias! E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, eu vou repetir. Quando o Senhor pergunta a Ananias, ele diz assim: Ananias, uma vez. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, nível de intimidade com Ele. Como está o nível de intimidade? Como está o nível de intimidade do povo de Deus? Como está o nosso nível de intimidade? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que estamos conhecendo a voz do Espírito Santo de Deus que fala conosco? Porque a palavra de Deus está sendo falada, está sendo pregada. E o Senhor quer que você ouça a voz dele, a voz suave, a voz branca. E que você responda: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. É esse nível de intimidade que o Senhor quer ter contigo. É esse nível de intimidade que o Senhor quer ter conosco. Uma igreja remanescente nesta terra. Aleluia. Então tudo vai acontecer, tudo vai fluir. Ananias, ele ouve a voz, ele responde. Mas ele vai ficar preocupado, porque o Senhor Jesus, ele vai dar uma orientação para ele. Aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor vai falar com ele: vai à rua chamada à direita. O Senhor vai dar as coordenadas, o Senhor vai dar o endereço, vai dar o nome do dono da casa e vai dizer: lá está Saulo. Aleluia. Mas quando ele fala: vai estar Saulo lá, Ananias ficou preocupado, porque o que Ananias, a notícia que Ananias tinha a respeito de Saulo, não eram notícias boas. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ao mesmo tempo que o Senhor estava dizendo para Ananias ir ali, onde Saulo estava orando 3 dias e jejuando, o Senhor, ele vai dar uma visão a Saulo,
que Ananias estava chegando ali, colocando as mãos sobre a sua cabeça, e ele recuperaria a sua visão. Interessante que Ananias, ele vai questionar com o Senhor: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aleluia. Ananias, ele mostra uma preocupação, mas deixa eu dizer para você o tamanho desse Deus. A notícia que Ananias tinha era uma notícia passada. A notícia que Ananias tinha a respeito de Saulo era aquilo que havia acontecido no dia passado, há 3 dias antes. Eram as notícias que ele tinha: um homem que perseguia, um homem que matava, um homem que buscava diligentemente contra o povo de Deus. Mas ele não sabia que há 3 dias atrás o próprio Jesus se pôs diante dele, aleluia, para mudar a história de Saulo, para mudar a situação. Aleluia, eu quero dizer para você nesta noite: não importa, aleluia, o que tem acontecido até aqui, não importa, aleluia, as dificuldades, as lutas que tem enfrentado, mas o Jesus que apareceu no caminho de Damasco a Saulo, ele está presente aqui hoje para dizer: é momento de renovo, é momento, aleluia, de renovar a aliança com ele, porque a partir de hoje Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a tua família, Deus pode mudar a situação, e através da tua vida. Você não está aqui hoje por um acaso. Aleluia, mas o Senhor está contando com você. Ele quer que você dê um passo à frente. Ele quer que você tenha algo especial. O quê? Aleluia, um nível de intimidade com Ele, que você possa parar para ouvir, que você possa falar com Ele com sinceridade. Oh, exaltado é o nome do Senhor. E Ananias, ele vai escutar uma coisa tremenda. Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Eu não sei como você estava quando estava lá fora, quando você estava distante de Deus para os projetos, se você tinha alguma expectativa de vida, eu não sei. Eu não sei o que você achava que era certo, que era correto, e Jesus te chamou. Talvez você tenha algumas dúvidas ainda, como Saulo tinha, ainda no caminho de Damasco. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje, aleluia, levanta a tua cabeça. Ouça a voz do Senhor Jesus que te chama. Deus não te chamou por um acaso, Ele não te escolheu por um acaso. Ele te chamou para fazer a diferença. E eu vou finalizar. Aleluia, eu vou finalizar a mensagem. Aleluia, Ele é um vaso escolhido. E eu vou lhe mostrar o quanto Ele deve padecer pelo meu nome. A Bíblia vai dizer que a Bíblia diz que Ananias, ele foi ali, assim como a visão que Saulo recebeu, ele chegou, impôs as mãos sobre ele, ele recebeu a cura da sua visão, ele passou a enxergar, mas ele foi também cheio do Espírito Santo de Deus. Coloca de pé, coloca de pé. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele não perdeu o controle. Oh, Deus tremendo, Deus tremendo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você saiu do Brasil, assim como eu também.
Você teve projetos, você teve sonhos. Talvez você até fez uma lista. Você disse: eu vou comprar uma fazenda, eu vou comprar um apartamento, uma casa com uma piscina nos fundos. E eu também quero isso também para mim. Eu também tenho os meus sonhos, as minhas expectativas. Isso é tudo muito bom. Eu sei que nós pensamos nos nossos filhos. Quem tem os filhos sabe: eu quero deixar isso para o meu filho, eu não quero sair daqui sem ter alguma coisa, ter um conforto. Eu sei que a maioria de nós aqui somos da zona rural, ou se não da zona rural, em lugares difíceis, lugares trabalhosos, a qual muito difícil, se trabalha muito e ganha pouco. Então quando você veio para cá, você veio pensando em realizar um sonho grande, algo na sua vida material, na sua vida familiar. E você diz: eu quero deixar uma herança, eu quero deixar algo por Deus. Eu não quero que os meus filhos façam o que eu passei lá atrás. Ei, meu Deus! Meu Deus! Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui um homem que quando nós analisamos a vida de Saulo, que também tinha o nome de Paulo, e passou depois a usar o nome de Paulo. Saulo significa o desejado. Paulo significa humilde, pequeno. Ele disse: eu vou usar este nome agora, não sei por estratégia de pregação, não sei, mas ele passou a usar esse nome. E acredito que ficou melhor como Paulo. Mas esse homem era um homem de família que tinha requisitos que eram porque ele tinha duas cidadanias. E naquela época somente homens que tinham dinheiro, eles conseguiam ter duas cidadanias. Era um homem que tinha recurso. Mas ele nos deixou algo muito mais importante para a sua descendência, para a sua família. E para nós que estamos aqui hoje. Eu sei que você quer deixar algo que tenha preço, como uma casa, como eu já disse aqui. Mas o Senhor está nos convidando a deixar algo de valor. Algo que tenha valor. Aquilo que tem preço. A casa. A economia está ruim aí, ela desvaloriza. Muitas das vezes temos que vender, porque não estou dizendo que vai acontecer isso, mas acontece. A fazenda está lá no Brasil, lá acontece, do sem terra vem, invade, da noite por dia perde tudo. Mas aquilo que foi deixado para nós aqui através de Paulo, esta palavra que nos orienta, que nos mostra que tem um caminho, que vai nos levar para uma cidade onde tem ouro, tem prata, e lá o ladrão não rouba, lá não tem jeito, aquilo que está preparado para você, ninguém vai te tirar. Isso se chama, aleluia, legado. E o Senhor nos está convidando agora, para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos marcar nossa história, como Paulo marcou. Paulo escreveu 13 cartas, pregou o Evangelho, foi um plantador, o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Se diz que 500 mil de pessoas aproximadamente, com seus companheiros, foi anunciado o Evangelho através desse missionário. Aleluia, pregou a palavra do Senhor incansavelmente. E por isso o seu nome está sendo lembrado aqui hoje, porque ele falava do nome do Senhor Jesus, independente de qualquer situação. Aleluia, o seu nome foi conhecido e ficou marcado. Aleluia, nós podemos ir para a glória hoje, amanhã, não importa. Mas eu quero dizer para você o que os seus filhos vão dizer a respeito de você. Aleluia, se você for levado para a glória hoje. Eu quero convidar você, aleluia, você que quer deixar não somente algo que tenha preço, mas algo que tenha valor, um legado para a sua família, os seus amigos. Aleluia, a história vai ser marcada. Eu quero que você saia do seu lugar e eu quero fazer uma rápida oração. O louvor vai estar adorando enquanto você dá um passo. Aleluia, o que é que você quer deixar? Ei, meu Deus!
Você quer deixar, aleluia, preço? Ou você quer deixar valor? Aleluia, eles vão dizer: o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus. Aleluia. Eles ensinaram os preceitos, os princípios. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer renovar a aliança com você aqui hoje. Até quando você vai ficar aí brincando de ser, aleluia, mas você não consegue ouvir a voz de Deus? Você fala do fulano, fala do ciclano, mas Deus está dizendo em você: não, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer voltar, aleluia, até aquela intimidade. Aleluia, Ele quer colher as suas lágrimas. Toma cuidado. Aleluia, deixa Jesus te abraçar aqui hoje. Seja corajoso. Aleluia. Glória a Deus, eu quero orar. Aleluia. Paulo, ele, no capítulo 3, ele vai pregar o evangelho aos judeus. E a Bíblia diz que eles rejeitam uma palavra, eles rejeitam. E Paulo diz assim: ó, o Senhor disse que era mister de eu pregar o evangelho primeiro a vocês, mas vocês estão rejeitando a palavra. Aleluia. O Senhor disse que eu iria pregar aos gentios. Paulo pregou aos gregos, pregou aos gentios, pregou aos confins da terra. Deus quer levantar homens e mulheres aqui para fazer a diferença. Pessoas que muitas das vezes nem você mesmo acredita em você, mas eu quero dizer para você: aleluia, Deus transforma o Saulo e faz dele um pregador do evangelho, faz dele um ganhador de almas. Abra o teu coração aqui hoje. Tem alguém aqui que está afastado do evangelho? Tem alguém aqui que está afastado do evangelho? Tem alguém que não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador? Toma essa decisão hoje. Não espere. Deus quer falar contigo aqui hoje. Aleluia. Se tem alguém, aleluia, sai do seu lugar rapidamente. Sai do seu lugar rapidamente. Deus quer renovar a sua aliança. Talvez você esteja angustiado, esteja desanimado, porque você depositou a sua confiança no homem. Mas Jesus está dizendo: aleluia, eu não te esqueci. Eu só estou esperando você dar um passo, porque eu quero renovar a minha aliança. Eu quero ter intimidade contigo. Tem alguém? Passinho aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a vida, meu Pai, deste irmão. O Senhor que conhece por dentro e por fora, meu Pai. Deus, não é por um acaso que Ele está aqui hoje, Pai.
marcou, meu Pai, esse dia para mudar a história, para mudar a situação. Levanta, meu Pai, para fazer a diferença, meu Pai, nesta terra. Recebe, meu Pai, o seu nome no livro da vida, meu Pai. Renova esta aliança, meu Pai. Usa, meu Pai, Senhor Jesus, as nações, meu Pai. Guarda e protege debaixo da tua potente mão. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento a cada um, meu Pai, desses homens corajosos, meu Pai, dessas mulheres corajosas que estão aqui, meu Pai. Senhor, eu sei, meu Pai, que o Senhor tem algo especial na vida de cada um. Pai, nós somos falhos. Pai, temos as nossas dificuldades. Mas o Senhor que buscou o valentão Saulo, meu Pai. O Senhor, meu Pai, nos molda. O Senhor nos protege. O Senhor nos capacita. Pai, nos usa no trabalho. Nos usa, meu Pai, nas escolas. Nos usa pelas ruas, meu Pai, que as pessoas possam ver a glória do Senhor, meu Pai, na vida de cada um, Pai. Nos dá coragem, nos dá ousadia para fazer a diferença nesta última hora, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre cada um, Pai, para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus.